Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura do nosso livrinho abençoado, Vigiai e Orai. E o assunto hoje é em verdade. O nosso autor espiritual, ele chama atenção por um aspecto muito importante. Infelizmente afeta todos nós. Ele diz o seguinte: conhecer o Evangelho não significa ser salvo por ele. Ele chama a nós a responsabilidade de agirmos de acordo com o que aprendemos, né? Então ele fala, por exemplo, dos escribas. Então, ele fala, olha, não adianta você conhecer toda a lei, né? Como a gente brinca de cabo a rabo, quer dizer, conhece absolutamente tudo, é capaz de, inclusive, falar todas as partes de cabeça e simplesmente em nenhum momento conseguir colocar em prática. Em uma das passagens muito bonitas que Jesus nos ensina, ele fala sobre a parábola do samaritano, né? Então, tantas pessoas passam por aquele cara que havia sido saqueado por ladrões, né? Estudantes da doutrina, pessoas que tinham tudo para auxiliá-lo. E o único que auxilia é o samaritano, que inclusive naquele momento em que ele vivia e sendo samaritano era muito mal visto pelos outros judeus, como fosse uma subdivisão menos importante dos judeus, né, que moravam na Samaria. E ele, que não tinha nada a ver com o cara, vai lá, ajuda, auxilia, cura as chagas. Cura não, né? Trata as chagas, leva para uma pousada, paga a estada, fala, olha, o que ele precisar, dê a ele, que quando eu voltar, eu pago a mais o que for. Quer dizer, ele ajudou para muito mais do que ele sequer foi pedido. Esse pode até não conhecer as leis como escritas, mas com certeza, no coração dele, Jesus ensinou para a gente nessa passagem que ele era o verdadeiro discípulo de Jesus. Então, o autor chama atenção. Não adianta dizer que aceita Jesus como mestre. Ah, eu aceito Jesus como mestre. Mas não movimentar a sua vida em pró dos outros. E você sabe que uma coisa que ele disse que me pegou. Ele falou assim, todo aquele que cai, mesmo que por livre e espontânea vontade, ou seja, ele quis cair. Ele conseguiu cair, apesar de querer, porque foi possível que isso acontecesse, porque você, e no caso nós, né? Porque outra pessoa simplesmente deixou que acontecesse, não impediu. Ou pelo menos não utilizou dos meios necessários para ajudá-lo a não cair. Ou cair mais devagar, né? Às vezes a gente fala, poxa, esse mundo tá tão perdido. Nossa, mas né, tem as pessoas que são muito negativistas nesse sentido. Não vem nada de bom acontecendo nesse momento, né? E aí essas pessoas estão completamente desmotivadas. Mas não percebem que o tempo todo elas são chamadas a fazer o bem. E se prestassem atenção e fizessem um bem, nesses momentos que estão gastando energia, gastando vibrações, gastando o tempo delas, reclamando, podiam estar agindo positivamente, auxiliando o próximo, né? Existe um trabalho de muitas pessoas ultimamente, que é de trabalhar voluntariamente com números de pessoas que estão em casa, isoladas, que estão desenvolvendo, infelizmente, alguns transtornos psicológicos devido a esse tempo todos trancados, e aí se colocam de forma voluntária para ouvir, auxiliar, receber. Qualquer um que esteja fazendo isso, independente de conhecer qualquer religião, está seguindo o passo de Jesus. Aquele que dá o ouvido, aquele que dá o abraço, aquele que dá o alimento, aquele que dá atenção.
mas gastamos tanto tempo da nossa vida reclamando do mundo lá fora, tanto tempo, de todas as coisas que a gente não pode fazer. Ah, eu não posso viajar, ah, eu não posso ver não sei quem, ah, eu não posso curtir, ah, eu não posso... Não... Fica tão focado nas coisas que não pode fazer momentaneamente, mas foca nisso com tanta energia, que não aproveita esse momento para focar e perceber outras coisas. Perceber o quanto está sendo útil estar em família, o quanto os laços familiares estão se estreitando, o quanto pessoas que não se falavam mais, obrigados a conviver no mesmo espaço, estão se reencontrando, estão se acertando. Jesus nos ensina isso. Antes de orar, vai lá. Se você tiver qualquer pessoa que você tiver com problema, primeiro vai se acertar com o seu adversário. Depois você vem aqui para colocar no altar a sua oferenda. Pô, quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade agora? Que estão todos, muitas vezes, a contragosto até, mas estão reunidos. Ou seja, nós que temos o estudo como base, esse estudo tem que nos modificar. É necessário. Senão, não faremos mais do que uma pessoa que simplesmente não se importa com o lado espiritual, né? Então, não adianta a gente dizer, sou espírita, li todas as obras de Kardec. Olha, sei tudo, questão número tal do livro dos espíritos, papapá, papapá. Não adianta a gente fazer isso. A gente está mostrando o quê? Que somos inteligentes, somos cultos, que temos uma memória sensacional. Jesus diz, cada um segundo sua obra, e não sua memória. Sua obra. Então, o que é obra? Fazer o bem. E como é que a gente faz o bem? Primeiro, observando. Onde nós podemos ser úteis? Se a gente tiver olhos de ver, a gente vai achar em todos os lugares oportunidade de sermos úteis. A todo tempo a gente pode mudar a vida de outra pessoa. A todo tempo. Seja com perdão, seja com auxílio, seja com a possibilidade de trabalho, de emprego. Todo momento a gente pode modificar a vida do outro. E normalmente com pequenas atitudes. Com atitudes que não vão demandar muito tempo, muito esforço de nós. Mas temos que ter olhos para ver. Então vamos juntos aproveitar esse momento abençoado que Deus nos proporciona. Como diz uma amiga minha, iniciando o dia agradecendo, né? Porque é importante a gente se conectar com o plano espiritual o tempo todo, né? Como diz um palestrante que eu gosto muito, né? O Haroldo Dutra Dias, ele sempre fala, a oração é como tomar banho. Ou, como alguns gostam, como se alimentar. A gente não toma banho todo dia? Tem que orar todo dia. A gente não come 3 vezes por dia? A gente não alimenta o nosso corpo 3 vezes por dia? E por que oração a gente faz uma? Muitas vezes nem sequer uma faz. Mas às vezes faz uma. Faz pelo menos 3. Antes de comer, agradece o alimento, agradece de estar aqui vivo, saudável, agradece de estar passando pela aprovação. Não importa. Olha, a gente não tem aquela época que aquele livro ficou super famoso, O Segredo? Por que o Segredo ensinava? Que a gente atrai aquilo que a gente mentaliza. Não é verdade? Agora, se a gente mentaliza saúde, conexão com Jesus, amor, paz, a gente vai atrair o que pra gente? Só coisa boa, né? Então, vamos fazer como o autor nos disse. Não sejamos espíritas, no nosso caso, só de boca. Sejamos de atitudes. Tem uma oração muito bonita que minha avó sempre lia de manhã, que chama Oração da Manhã. É uma oração que vai seguindo o começo desse dia, que amanhece, ele vai... Né? É uma oração que se faz de manhã. Também fala, né? Oração da manhã para fazer o que à noite? Aí a oração da manhã começa, né? Nesse dia que amanhece, quero pedir-te a paz. Aí ele vai elencando um monte de coisa. E no final ele fala assim, que da forma que eu haja, as pessoas reconheçam Deus em mim. Né? Que glorifiquem Deus nas minhas atitudes, ou seja, no meu tratar, no meu ser, na minha forma de viver,
a pessoa olha e reconhece, não a mim, reconhece e glorifica a Deus. Pô, se a gente fizer isso, 100% da certeza da vitória. Não é mesmo? Então vamos aproveitar, porque o momento é agora. Ah, mas eu nunca fiz, não importa. O que já passou, passou. Você não pode modificar o passado. Mas você pode, como é que diz o Chico Xavier, você pode fazer hoje, o que você vai fazer hoje, você pode modificar o seu futuro para sempre. Ninguém pode fazer um novo passado, mas pode fazer um novo futuro. Como é que a gente faz o futuro? Hoje, começando hoje, fazendo melhor hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida, da minha também. Então vamos aproveitar hoje e fazer o melhor para todos. Um grande beijo. Até mais.